Obreiros Evangélicos. Capítulo 3. O campo é o mundo. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Mateus 4, de 18 a 22. A obediência pronta, implícita desses homens, sem promessas de remuneração, parece notável, mas as palavras de Cristo eram um convite que encerrava um poder impelente. Cristo faria desses humildes pescadores, ligados com ele, o meio de tirar homens do serviço de Satanás, levando-os ao serviço de Deus. Nessa obra eles se tornariam suas testemunhas, levando ao mundo sua verdade sem mistura de tradições e sofismas de homens. Mediante a prática de suas virtudes, o andar e trabalhar com ele, haviam de se qualificar para serem pescadores de homens. Assim foram os primeiros discípulos designados para a obra do ministério evangélico. Durante 3 anos, trabalharam junto ao Salvador e, por seus ensinos, obras e exemplo, prepararam-se para levar avante a obra que ele começara. Pela simplicidade da fé, pelo serviço puro, humilde, os discípulos foram ensinados a assumir responsabilidades na causa de Deus. Há, na experiência dos apóstolos, lições que nos convém aprender. Esses homens eram como o aço em sua fidelidade ao princípio. Eram homens incapazes de falhar ou de desanimar-se. Eram cheios de reverência e zelo para com Deus, de nobres desígnios e aspirações. Eram por natureza tão fracos e imponentes como qualquer dos que se acham agora empenhados na obra, mas punham no Senhor toda a sua confiança. Eram ricos, mas sua riqueza consistia na cultura da mente e da alma, e isso pode conseguir todo aquele que colocar a Deus como primeiro e último e melhor em tudo. Longamente labutaram para aprender as lições que lhes foram ministradas na escola de Cristo, e não labutaram em vão. Ligaram-se com o mais forte dos poderes e ansiavam sempre uma compreensão mais profunda, elevada e ampla das realidades eternas, a fim de poderem com êxito apresentar ao mundo necessitado os tesouros da verdade. Obreiros dessa qualidade são hoje necessários, homens que se consagrem sem reservas à obra de apresentar o reino de Deus ao mundo que jaz em pecado. O mundo necessita de homens que pensem, homens de princípios, que estejam continuamente crescendo em compreensão e discernimento. Há grande necessidade de homens capazes de se servirem da imprensa com o melhor proveito, para que à verdade sejam dadas asas que a levem depressa a toda nação e língua e povo. O Evangelho a todos os países. Por toda parte a luz da verdade deve brilhar, para que os corações possam despertar e converter-se. Em todos os países deve ser proclamado o Evangelho. Os servos de Deus devem trabalhar em lugares vizinhos e distantes, alargando as porções cultivadas da vinha e indo às regiões além. Devem trabalhar enquanto dura o dia, pois vem a noite, na qual nenhum homem pode trabalhar. Aos pecadores deve-se apontar um Salvador erguido numa cruz, fazendo-se ouvir por muitas vozes o convite: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Devem-se organizar igrejas e elaborar planos para que a obra seja feita pelos membros das igrejas recém-organizadas. Ao saírem os obreiros cheios de zelo e do amor de Deus, as igrejas em sua própria terra serão reavivadas, pois o êxito dos obreiros será considerado por todos os membros da igreja como objeto de profundo interesse pessoal. Necessitam-se homens e mulheres fervorosos, abnegados, que se dirijam a Deus e com forte clamor e lágrimas intercedam pelas almas que se acham à beira da ruína.
Não pode haver colheita sem semeadura, nem resultados sem esforços. Abraão foi chamado para sair de sua terra, mensageiro de luz para os gentios. E sem questionar, obedeceu. E saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Assim, atualmente, os servos de Deus devem ir aonde Ele os chama, confiantes em que Ele os guiará e lhes dará êxito em sua obra. A terrível condição do mundo pareceria indicar que a morte de Cristo fosse quase vã e que Satanás tivesse triunfado. A grande maioria dos habitantes da terra se tem aliado com o inimigo, mas não temos sido enganados. Não obstante a aparente vitória de Satanás, Cristo está levando avante sua obra no santuário celeste e na terra. A palavra de Deus delineia a impiedade e a corrupção que haveria nos últimos dias. Ao vermos o cumprimento da profecia, nossa fé na vitória final do reino de Cristo se deve robustecer, e devemos sair com redobrado ânimo para fazer a obra que nos é designada. A solene e sagrada mensagem de advertência precisa ser proclamada nos campos mais difíceis e nas cidades mais pecaminosas, em todos os lugares onde a luz da grande tríplice mensagem não tem ainda raiado. Cada pessoa deve ouvir o último convite para as bodas do Cordeiro. De vila a vila, de cidade a cidade, de país a país, tem de ser proclamada a mensagem da verdade presente, não com exibições exteriores, mas no poder do Espírito. À medida que na simplicidade do Evangelho forem expostos os divinos princípios que, por palavra e exemplo, nosso Salvador veio apresentar neste mundo, o poder da mensagem se fará sentir. Neste tempo tem de se apoderar de todo o obreiro uma nova vida, provinda da fonte de toda a vida. Oh, quão pouco compreendemos a grandeza de nossa missão! Necessitamos de uma fé sincera e decidida, de ânimo inabalável. Nosso tempo de labor é breve e temos de trabalhar com zelo incansável. O campo é o mundo. Mateus 13, 38. Compreendemos melhor o que essa declaração abrange do que o fizeram os apóstolos que receberam a comissão de pregar o Evangelho. O mundo todo é um vasto campo missionário, e nós que temos conhecido há longo tempo a mensagem evangélica, deveríamos ser animados do pensamento de que lugares outrora de tão difícil acesso são agora facilmente penetrados. Países até agora fechados ao Evangelho estão abrindo as portas e suplicando que se lhes explique a palavra de Deus. Reis e príncipes estão abrindo portas longamente cerradas, convidando os arautos da cruz para entrar. A seara é, na verdade, grande. Somente a eternidade há de revelar os resultados dos bem dirigidos esforços agora feitos. A providência está indo adiante de nós e o infinito poder está colaborando com os esforços humanos. Cegos, na verdade, devem ser os olhos que não veem a operação do Senhor, e surdos os ouvidos que não ouvem o chamado do verdadeiro pastor às suas ovelhas. Cristo anseia por estender o seu domínio a todo o espírito humano. Anela imprimir sua imagem e caráter em toda a alma. Quando ele estava na terra, ansiava por simpatia e cooperação, para que seu reino se pudesse estender e abranger o mundo inteiro. Esta terra é a possessão por ele comprada, e ele quer que os homens sejam livres e puros e santos. Pelo gozo, sua peregrinação na terra foi alegrada pelo pensamento de que nem todo o seu trabalho seria vão, mas haveria de reconquistar o homem à lealdade para com Deus. E há ainda triunfos a serem alcançados mediante o sangue derramado pelo mundo, os quais trarão eterna glória a Deus e ao Cordeiro. Os gentios lhe serão dados como herança, e as extremidades da terra como sua possessão. O trabalho de sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti.
E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías 60, de 1 a 5 e 61, 11. A comissão dada aos discípulos também nos é dada a nós. Hoje, como então, um Salvador crucificado e ressuscitado deve ser exaltado perante os que se acham sem Deus e sem esperança no mundo. O Senhor pede pastores, mestres e evangelistas. De porta a porta tem seus servos que proclamar a mensagem de salvação. A toda nação, tribo, língua e povo, as novas de perdão por Cristo devem ser levadas. Não de maneira fraca e sem vida se há de pregar a mensagem, mas com clareza, decisão e veemência. Centenas estão esperando a advertência para escapar e salvar a vida. O mundo necessita de ver nos cristãos uma evidência do poder do cristianismo. Não somente em poucos lugares, mas em todo o mundo são necessárias mensagens de misericórdia. Aquele que contempla o incomparável amor do Salvador será elevado em pensamento, purificado no coração e transformado no caráter. Ele irá servir de luz ao mundo e refletir em certo grau esse misterioso amor. Quanto mais contemplarmos a cruz de Cristo, tanto mais adotaremos a linguagem do apóstolo quando disse: "Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo." Gálatas 6, 14.